Desejo a você uma boa noite, que a paz de Cristo esteja com a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais uma reunião devocional de oração e estudo da Palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo a estar conosco em mais uma quarta-feira, falando com Deus, trazendo seus pedidos de oração e também aprendendo um pouco mais a respeito da soberania do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e falar com esse Deus que é rico em nos perdoar, em nos abençoar e derramar sobre nós a sua presença. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te adorar, porque sabemos que tu nos ama e o Senhor é bondoso para conosco. Temos, Senhor, a certeza de que quando falamos contigo, Senhor, o Senhor nos ouve e o Senhor responde às nossas orações segundo a tua vontade, que é sempre perfeita, sempre soberana, Senhor, que transforma os nossos corações, que faz com que a nossa mente, Senhor, seja renovada e construída de acordo com os princípios que vêm da tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui consagrar a ti as nossas vidas, nos entregarmos, Senhor, para os teus cuidados, Senhor, para termos a certeza, Senhor, que todos os teus planos se cumpram, Senhor, nas nossas vidas e nós, Senhor, nos sujeitemos a isso. Nós estamos aqui, Senhor, para orar uns pelos outros, ó Deus, e reconhecendo que quando, Senhor, oramos uns pelos outros, a tua presença e o teu poder se manifestam nas nossas vidas como respostas graciosas de um Deus que nos ama, que é bondoso, que sempre age fazendo com que tudo coopere, Senhor, para aqueles que te amam, que vejam o bem nas suas vidas, que vejam a própria imagem e semelhança do Senhor Jesus serem construídos, Senhor, em nossos caráteres, ó Deus. Nós queremos aqui desde já, Senhor, te pedir por todos aqueles que se encontram necessitados, Senhor, da tua providência, de uma transformação, de uma mudança nas suas vidas, Senhor. É o que nós mais desejamos, ó Deus, é sermos transformados e impactados, Senhor, pela tua salvação. Ó Deus, fica conosco nesta noite, ó Deus. Opera, Senhor, curas nesta noite. Opera, ó Deus, maravilhas e sinais, mas principalmente, Senhor, toque em nossos corações a tua graça maravilhosa, que nos converte, que nos constrange, que nos humilha e que também, Senhor, levanta o nosso ânimo, as nossas forças para te servir, para te amar, para te glorificar sobre todas as coisas. É essa a nossa oração, Senhor, que nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo número 9, e nós vamos ler do verso 20 ao verso 23, para a gente então entender nessa noite o que é a soberania de Deus na salvação. Esse talvez seja um dos mais importantes estudos que nós fazemos aqui, quando pensamos na soberania de Deus, porque é muito importante que pensemos que a soberania do Senhor atinge o nosso destino eterno. A nossa eternidade, a nossa morada eterna com Deus, seja algo planejado pela mente do Senhor desde a eternidade, pela qual Deus em Cristo resgata as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, depois de fazer aquela grandiosa explanação no capítulo 8, que culminou na certeza de que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, de que não há quem possa nos separar deste amor grandioso de Cristo, ele vai dizer para os crentes de Roma que tanto judeus quanto gentios são igualmente indignos da salvação e igualmente necessitados da graça de Deus para as suas vidas serem redimidas, porque este mesmo Deus, quando olha dos céus para a humanidade, ele vê esta humanidade em pecado e sem condições de levantar-se por si só para buscar este Deus. E por isso Cristo vem ao mundo,
para morrer não só pelo povo da aliança de Abraão, mas também para todo aquele que crer, toda pessoa de todo povo, tribo, nação, língua, etnia, todo aquele que crer e confessar ao Senhor Jesus como Deus, como Rei, Senhor e Salvador da sua vida e lançar a sua própria vida aos pés de Deus em atitude humilde, de quebrantamento e de arrependimento. E aí no capítulo 9, Paulo vai mostrar a soberania de Deus neste grandioso processo que é a salvação, quando ele diz no capítulo 9, versos 20 a 23, uma porção que a gente separa de forma devocional para a edificação da nossa fé, que diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. A soberania de Deus na salvação, queridos irmãos, como foi dito, é um dos temas mais importantes, mais consoladores, que trazem segurança e libertação para aqueles que creem em Deus e que traz séria advertência para aqueles cuja vida não está acertada, não está alinhada com os propósitos santos do Senhor, que traz, de um lado, uma paz com Deus, um desfrute, um gozo, uma alegria de viver para o Senhor, uma segurança de saber que em Cristo ninguém nos aparta dos seus braços, sendo Ele o nosso supremo pastor, e que igualmente nos mostra que há aqueles que são vasos de desonra, que foram projetados para o Deus para a própria destruição, que são responsabilizados na eternidade pelos seus pecados de uma forma que eles mesmos, quando sofrem a justiça de Deus, não têm qualquer reivindicação a fazer, porque sabem que são pecadores. E aqui a gente entende que quando nós pensamos na soberania salvadora desse Deus, nós precisamos entender a nossa condição humana. Porque a grande verdade é que o homem está caído por natureza. O apóstolo Paulo, neste mesmo livro da Bíblia, vai nos mostrar que nós somos diferentes da lei de Deus. Paulo diz que a lei de Deus é espiritual. O mandamento é santo, é justo, é bom, porque é uma lei que procede de um Deus que é santo, justo e bom. Ao passo que nós, seres humanos, somos carnais e vendidos à escravidão do pecado, não havendo em nossos corações qualquer desejo, qualquer anseio, qualquer ímpeto, qualquer vontade de querer santificar-se, querer buscar a Deus, querer ser melhor nas nossas relações para com o próximo. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não há em mim e você, por natureza, que nos faça desejar ao Senhor, desejar amar a Deus, desejar glorificá-lo, dizer para Deus que nós amamos ao Senhor, é apenas uma consequência do amor salvador de Deus, que nos amou primeiro. E, portanto, nós lemos aquela famosa frase que se encontra em Romanos 3, que nada mais é do que uma reprodução de um salmo preciosíssimo da Bíblia, de que todos pecaram. Pecaram e estão destituídos da glória
de Deus. E neste texto nós vemos que o próprio Deus faz uma seleção, uma diferença entre bons e maus espiritualmente falando, mas bons e maus igualmente são pecadores. Pessoas boas e pessoas más são pessoas afetadas pelo pecado que vem da queda, que são por sua natureza pessoas dignas ao fogo do inferno e não dignas da salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e é assim que as coisas funcionam, Deus sendo rico em misericórdia, rico em amor, rico em graça, diz a palavra do Senhor, que Ele mesmo nos deu vida nova por meio de Cristo, nos regenerando, portanto, e por causa de Cristo, que nós mesmos hoje podemos ter fé em Deus. Da mesma forma como os crentes lá do livro de Atos, nós cremos em Deus porque Ele nos destinou à vida eterna. Então a nossa própria fé não passa de outra coisa a não ser de um instrumento pelo qual o Senhor opera em nossos corações a certeza de salvação, mas a causa, o que engatilha a nossa salvação, a nossa vida eterna, é o próprio Deus. É o próprio Deus com o seu amor, com sua graça e com a sua misericórdia soberana sobre as nossas vidas, desejando as nossas vidas e nos resgatando para a sua presença e nos concedendo a grandiosa dádiva da salvação, de estarmos com o Senhor para todo sempre, de não perecermos, mas termos vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí nós também entendemos, neste texto de Romanos 9, que o próprio Deus fez isso constituindo para si aqueles que são destinados à honra e outros à desonra, não tendo o homem qualquer direito de questionar a esse Deus que, por meio da sua grandeza, por meio do seu poder, ele mesmo decide manifestar aquilo que Paulo chama das riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, os quais foram preparados de antemão por este Deus para manifestarem essa glória de Deus nas suas vidas. Meus irmãos, a soberania de Deus na salvação nos mostra que por causa dele é que nós somos não só salvos, mas somos constituídos pelo Deus soberano como seus filhos, seu povo, pessoas que têm relacionamento com ele, e isso tudo é fruto dessa graça maravilhosa de Deus de querer fazer conosco uma aliança, um pacto, uma relação, da mesma forma que nós lemos lá nos dias do profeta Elias. O nosso Deus, ele tem sempre um remanescente fiel, um povo residual, que não é como aqueles que não amam ao Senhor, que não o buscam, mas Deus tem sempre um remanescente de pessoas fiéis que não se dobram aos ídolos, e isso se deve ao fato de que este Deus é soberano na sua salvação, cuja vontade de salvar não encontra barreiras quando esse Deus decide derramar o seu amor nos nossos corações. É por isso que nós lemos aqui no verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência ou longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, no sentido de que esse mesmo Deus também desse a conhecer as riquezas da sua glória por meio de pessoas, por meio de um povo escolhido, por meio de uma igreja invisível,
formada por pessoas que são uma comunidade de pessoas salvas por causa da vontade desse Deus. E Paulo está dizendo, como que nós vamos questionar a Deus nesse sentido? Como nós vamos aqui querer mérito para nós, querermos achar que nossa salvação consiste em atos de justiça praticados por nós, quando esse Deus enviou seu Filho para a cruz para morrer por pecadores como eu e você. Meus irmãos, a soberania de Deus na salvação nos humilha, nos quebranta, nos faz ter alegria com Deus, nos torna pessoas que têm uma atitude diferente para com este mundo. Pessoas que não vivem mais para si mesmas. É de fato uma certeza, uma verdade que liberta o nosso coração e que faz com que eu e você sejamos incitados, estimulados a sempre darmos ao Senhor um espírito de gratidão, de sempre darmos graças a Deus em meio a tantas coisas que nós vivemos. Você já parou para pensar que este Deus poderia não ter escolhido você, mas escolheu você? Você poderia imaginar a sua vida vivendo hoje longe de Deus? Porque é assim que o apóstolo Paulo vai descrever em outras cartas aquelas pessoas que andam neste mundo e que não têm Deus no coração. Na verdade, elas podem estar vivas, fisicamente falando, andarem, trabalharem, se vestirem, comerem, beberem, viver uma vida até alegre, mas espiritualmente falando, essas pessoas estão mortas. Elas são como zumbis, como The Walking Dead, pessoas que vivem, mas elas estão mortas espiritualmente. E eu e você só não somos assim. Isso que é importante da gente entender. Nós somente não somos assim porque Deus é soberano. Porque Deus nos buscou. Porque Jesus foi para a cruz e resistiu até o fim, suportando toda a nossa dor, morrendo a nossa morte, dando vida para nós, mas uma vida que até nisso é fruto da graça de Deus. Uma vida imerecida. Deus é soberano, inclusive para dizer para mim e para você que a partir do momento em que nós compreendemos essa nova vida, salva por Deus, regenerada por Deus, como diz o apóstolo Paulo também, que a gente não viva mais para nós mesmos, mas a gente viva para aquele que morreu e ressuscitou por nós, para que ele seja tudo em todos, para que o Deus que das trevas, ele disse, haja luz, ele mesmo resplandeça no nosso coração para nos dar a iluminação e conhecimento dessa glória dele por meio do Senhor Jesus Cristo. Para que a gente pare de ser quem a gente é e a gente seja quem Deus quer que a gente seja. Talvez eu e você hoje não estejamos vivendo plenamente isso. Talvez haja no nosso ser algumas falhas, alguns buracos que precisam ser tapados, corrigidos, remoldados, para que a gente, então, uma vez moldado por esse oleiro que é Deus, a gente perceba o quanto Ele nos ama e o quanto a sua salvação soberana impactou as nossas vidas. Isso nos dá gratidão, irmãos, como foi dito. Isso nos dá uma vida que mais agradece a Deus do que murmura pela falta de coisas. Isso nos dá uma vida que mais se alegra no Senhor do que se entristece nos seus próprios dilemas. Qual o problema que você tem enfrentado hoje que Cristo na cruz já não tenha vencido?
Qual é a dor ou ansiedade ou a ausência de alguma coisa que você queria ter e não tem? Que Deus em Cristo já não tenha te presenteado de forma plena ao dizer que você está salvo, justificado por meio do ato de Cristo, soberano, em te tornar alguém justificado apesar de pecador e separado da glória de Deus. A graça de Deus, irmãos, balança as nossas vidas, transforma as nossas vidas, de tal forma que o nosso ser muda, nosso coração muda, as nossas inquietações caem por terra e a gente entrega a Deus todas as coisas. O Deus que nos salvou é igualmente poderoso para nos satisfazer, para nos santificar, para nos dar a paz, porque a nossa salvação foi comprada por meio de Cristo. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. E em Jesus, eu e você temos a segurança da vida eterna. E a gente aprende, pela graça de Deus, a andarmos hoje com essa vida eterna, carregando nosso coração, nos fazendo triunfar sobre todas as coisas, mas principalmente nos fazendo reconhecer e agradecer a Deus pela vida que nós temos, pela salvação que nós temos e principalmente pelo amor de Deus manifestado em Jesus Cristo por mim e por você. Pense nessas coisas. Entregue seu coração a Jesus. Que a salvação soberana de Deus hoje toque o seu coração, converta a sua alma e quebrante você, que já é salvo, que tem certeza disso aí tudo que foi dito, para que você mais uma vez viva para glorificar ao Senhor com a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, te bendizer, Senhor, por tão grandiosa salvação. Se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz por nós, Senhor, nós já estaríamos perdidos, Senhor, e não teríamos condições de buscar a Ti, Senhor. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque a nossa salvação, Senhor, que não é nossa, pertence ao Senhor, do Senhor vem a salvação. É uma dádiva tua, Senhor, fruto da tua graça, que só nos mostra o quão pecadores nós somos, que não temos direito a nada que venha do Senhor, mas que apesar de quem somos, meu Deus, o Senhor nos amou, nos salvou, nos justificou, nos regenerou, nos recebeu na sua família como filhos, porque o Senhor nos ama como um verdadeiro Pai, ó Deus. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer por isso, Senhor. E que se há alguém aqui que nos ouve, Senhor, e que tem dúvidas disso, ou que não sente bater no seu coração essa certeza, que o teu Santo Espírito faça isso acontecer. Que o Senhor convença aquele que ainda resiste a essa verdade, Senhor, para que, Senhor, a tua salvação seja discernida e percebida em todos nós, Senhor, porque sabemos que tu és soberano, poderoso, e o Senhor venceu a morte e o inferno por meio do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Queremos ainda te entregar, Deus, todos os pedidos de oração aqui feitos, e que, Senhor, tu nos dê uma nova mente e um novo coração, Senhor, para vivermos nossas vidas em Ti, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, perder nossas vidas, murmurando, reclamando, ou mesmo duvidando, Senhor, de que Tu tens todo o poder. Mas, Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez, para que a nossa fé cresça no Senhor, o nosso descanso, Senhor, seja
visível, Senhor, que a nossa segurança em Ti consista apenas em a gente saber que Jesus venceu na cruz, morreu por nós e ressuscitou, nos deu a vida eterna, Senhor. E essa soberania, Deus, é o que nos dá a Tua salvação. É essa a nossa oração, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faça-nos crescer, ó Deus. Nos dê, Senhor, amadurecimento. Nos dê, Senhor, condições para que tudo isso que aprendemos de Ti seja praticado em nossas vidas. Para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que a soberania de Deus na salvação, que o mesmo Deus que te salvou, seja hoje presente na sua vida para te dar descanso, paz e comunhão com o Espírito Santo. Fique na paz e que Deus te abençoe.